Vamos falar com o economista e ex-presidente do Banco Central, Gustavo Loyola. Boa noite, Gustavo. Obrigada por estar aqui com a gente neste sábado à noite. Bom, vimos aí a reação dos investidores, reagiram mal ao movimento do governo de mudar a regra fiscal do país para bancar o Auxílio Brasil. No mercado, a tensão também ficou evidente, o dólar disparou, a bolsa despencou. O que a gente pode esperar das próximas semanas? Será uma reação que tende a perdurar? Eu acho que sim, eu acho que vai perdurar. Por quê? Porque essa quebra do teto é apenas o começo. Aliás, eu acho que o Caio sintetizou muito bem, né? Vai haver um avanço generalizado sobre o orçamento. E na medida que o próprio governo, o próprio presidente da República é interessado maior exatamente em aumentar os gastos no ano eleitoral, muito dificilmente haverá condições de segurar, né, a expansão aí, do gasto no restante desse ano e no ano que vem, né? Então, os mercados reagiram justamente por causa disso, quer dizer, a quebra do teto foi um sinal, né? Um sinal de que há outra prioridade no governo. A prioridade é a reeleição do presidente da República. Então, isso de fato, é preocupante do ponto de vista fiscal, né? O Brasil, as nossas contas públicas têm problemas, né? A nossa dívida pública é elevada, temos déficit, tivemos que arcar com gastos excepcionais por causa da pandemia, gastos, aliás, justificados, né? Mas excepcionais. Então, essa foi a pior saída. Ninguém, eu acho que pouca gente pode ser contra aumentar as transferências para os mais pobres, principalmente nessa situação que estamos hoje. Mas é preciso que se buscasse custear esse programa com corte de despesas. Por exemplo, o orçamento secreto, o chamado orçamento secreto, orçamento paralelo, né, do Congresso, 20 bilhões de reais, e outras fontes de despesa. Mas, enfim, foi uma solução muito ruim, né? Se é que foi solução, até porque isso pode gerar inflação, né, por causa da desvalorização do real e os efeitos sobre os preços, e os mais pobres vão ser os mais atingidos, né, pela inflação. E o próprio ministro da Fazenda falou, o Banco Central tem que aumentar, tem que ir atrás, aumentar os juros. O que o aumento de juros leva? Redução do crescimento. O que redução do crescimento leva? Mais desemprego. Então, é realmente uma solução muito ruim. Presidente, o senhor falou agora sobre essas ações aí do governo, então, para furar o teto, que devem furar agora o teto de gastos, mas eu gostaria de saber qual a sua avaliação em relação aos nomes que foram anunciados agora pelo Ministério da Economia, né? Conalgo, a gente sabe, foi ex-ministro do Planejamento na gestão de Temer, ali quando se criou o teto de gastos. Como é que o mercado, o senhor acredita, como é que o mercado vai avaliar esses nomes a partir já da próxima semana? Eles são conhecidos ali como fiscalistas, né, digamos assim. Você acha que o mercado vai precificá-lo dessa forma ou ainda muito desconfiado? Como é que o senhor avalia isso? Eu acredito que o mercado vai continuar muito desconfiado, né? Evidentemente, ninguém põe em xeque a competência técnica do Conalgo e dos outros técnicos que estarão com ele. Ele é funcionário de carreira, do setor público, funcionário do Banco Central e tal, já foi ministro e tal. Acho que o mercado não faz nenhum tipo de restrição a ele. Acontece que o ambiente que cerca não é dos melhores, né? O ministro está muito desgastado, né? O próprio presidente da República teria até dado sinais aí de que poderia substituí-lo. E a saída do Bruno Funchal e da equipe lá do Tesouro também é um sinal muito ruim. Quer dizer, eu acho que assim, o nome do Conalgo e tal, não é que ele seja mal recebido, mas, na realidade, acho que o mercado, os observadores não vão, vamos dizer assim, achar que ele vai ter o condão de segurar sozinho uma maré aí que vem toda em direção ao aumento dos gastos. Na realidade, o maior defensor da responsabilidade fiscal deve ser o próprio presidente da República, né?
Isso que seria o ideal. E em segundo lugar, o ministro. À medida que esses dois alicerces eles cedem, é muito difícil para um técnico, por melhor que seja, segurar o rojão na Secretaria do Tesouro. Certo. Gustavo, qual é a avaliação, primeiro, que você faz dessa fala? A gente pontuou alguns trechos, você deve ter acompanhado a reportagem da Bárbara Baião, falas até muito semelhantes à de um político, né? O linguajar muito simples, Guedes demonstrando uma autoconfiança, claro, com o presidente ali do lado para empoderá-lo, usando uma palavra muito comum, né, nos dias de hoje, na moda. Agora, queria avaliação do que ele disse e também do que ele representa hoje. A Bárbara até fez um apontamento interessante na reportagem de que Guedes ainda é peça fundamental para o desejo do Centrão de gastar mais. Porém, a pergunta é, até quando? Quanto que Guedes ainda é interessante para o governo e para a ala política? Isso que é a questão, né? Quer dizer, até que ponto o ministro Paulo Guedes vai se sustentar no cargo, né? Essa é a grande questão. Quer dizer, qual é o limite que ele vai? Ele cedeu na questão do teto. Ok. E aí? E daqui para frente? Haverá outros recursos? Ele estará preparado para isso? E, na realidade, se ele ceder, ele não fará muita diferença estar no Ministério da Fazenda, da Economia, ou o Paulo Guedes ou outro ministro qualquer, tá? Porque ele vinha como um certo símbolo de alguma austeridade. Se na medida em que ele não consegue entregar, né? Não talvez por falta de vontade, mas por falta de condição política, essa austeridade, ele fica ali exatamente tentando defender algo que em algum momento se torna indefensável. Então, eu acho que se realmente não tem o apoio do presidente, e está tudo muito claro que a prioridade do presidente é a sua reeleição, eu acho muito difícil que o mercado dê a ele um grau de confiança, né? Ou o mesmo grau de confiança que ele vinha tendo, principalmente no início do governo do presidente Bolsonaro. Certo. Gustavo, vou chamar aqui para essa conversa o nosso analista Caio Junqueira, que trouxe algumas informações de bastidores agora há pouco. Caio. Gustavo, qual, na sua percepção, deve ser o limite entre o fiscal e o social, né? Quanto que o fiscal pode aceitar para que sejam cumpridas ali as demandas sociais? Bom, eu acho, Caio, que não existe nenhum choque entre a questão fiscal e o social. A questão, quando se fala em equilíbrio das contas públicas, está se falando basicamente de uma questão financeira, ou seja, equilibrar receitas com despesa. A questão social diz respeito muito à distribuição da despesa pública e como que também o governo tributa as pessoas e as empresas. Então, você tem que ter uma tributação que incida sobre os mais ricos, né? De maneira que ela não seja regressiva. Por outro lado, a despesa tem que ser focada justamente no atendimento, né, dos mais pobres. O que acontece no Brasil? Você tem, de um lado, um sistema tributário que penaliza os mais pobres, porque nós temos problemas muito sérios no imposto sobre consumo, e, por outro lado, você tem uma despesa que também penaliza, porque a grande parte das nossas despesas, elas vêm de renúncia fiscal, né, que beneficia empresas, elas vêm de aposentadorias elevadas, relativamente elevadas. Então, assim, gastos que não têm muita relação com o social, não é? Por exemplo, esses gastos aí do chamado orçamento, das emendas do relator, por exemplo, isso não tem nada de social. Então, assim, é possível perfeitamente conciliar as duas coisas. Agora, o que não dá é, em nome do social, se abrir uma porta, até porque isso vai dar vazão a outros tipos de gasto, não é? Que dificilmente terão esse
esse objetivo, vamos dizer assim, de aliviar, né, a situação dos mais pobres. E como eu disse, assim, não adianta fazer um movimento desse e aumentar a inflação, né? O Keynes, né, o grande economista Keynes, ele já dizia, olha, o que é a inflação? A inflação é um imposto sobre os mais pobres, né? Então, na medida que se a inflação aumenta, você está aumentando a taxação dos mais pobres. Para quê? Para dar dinheiro para os mais pobres? Então, realmente não faz nenhum sentido isso, né? Presidente, eu queria que o senhor avaliasse para mim uma fala do ministro Paulo Guedes, quando ele fala que o Banco Central tem que correr ali um pouco mais rápido na subida dos juros, né? Ele fala, inclusive, da independência do Banco Central, ressalta isso durante a entrevista que ele fez ontem na coletiva que ele participou ao lado do presidente Bolsonaro. Mas a gente já viu em vários momentos o presidente do Banco Central ali em fotos com a ala política ali, principalmente ali dentro do Congresso. Como é que o senhor avalia isso, assim, essa independência diante do cenário que a gente tem visto? Não, assim, teoricamente, o ministro está certo. Quer dizer, o Banco Central, o papel principal do Banco Central é zelar pela estabilidade da moeda. Só que, no contexto de uma situação fiscal complicada, num contexto de muita incerteza política, etc., a tarefa do Banco Central fica muito difícil. Dito de outra maneira, o custo para o Banco Central reduzir a inflação é muito alto, ou seja, a dose do remédio taxa de juros tem que ser muito maior. E isso tende a politicamente isolar o Banco Central, porque ele fica como um grande vilão, né? Não, os políticos não são vilão, o governo não é vilão, o vilão é o Banco Central porque está aumentando os juros. É isso que o ministro está dizendo, né? Então, eu vejo muito importante a autonomia do Banco Central, a independência, tudo bem, mas não se pode ter a ingenuidade de acreditar que o Banco Central sozinho vai segurar a inflação. Uma andorinha só não faz verão, né? Então, a tarefa do Banco Central ela tem que estar conjugada com uma responsabilidade macroeconômica que vem de todo o governo, tá? E normalmente, a história mostra, no Brasil e em outros países, em situações como essa, a autonomia do Banco Central acaba sendo ameaçada. Por exemplo, aconteceu isso aqui no nosso vizinho, né, na Argentina, né, onde a autonomia do Banco Central durou pouco. Por quê? Porque no caos econômico daquele país é muito difícil manter o Banco Central minimamente autônomo e capaz, né, de entregar uma política monetária eficaz, né? Então, esse é o problema. Obrigado. Nós conversamos com o Gustavo Loyola, doutor em economia, ex-presidente do Banco Central. Presidente, muitíssimo obrigado pela sua contribuição aqui nessa noite de sábado na CNN. Portas abertas. Muito obrigado, foi um prazer.